Olá, queridas irmãs, queridos amigos, leitores do livro Nosso Lar, telespectadores do Alimento para a Alma. Como vai a sua vida? Como você está? Você já ouviu essa pergunta, não ouviu? E você? Como está? Está bem? Aí você, ó vida, ó dor, ó desgraça. Mas você parece que tão bem. É porque você não está dentro de mim. Porque está doendo aqui, dói da ponta do dedinho até o fio do cabelo. Aí você pensa assim, por que eu fui perguntar, né? Se estava bem. A pessoa só está reclamando. E você ajuda, às vezes, a pessoa a melhorar e ela fala, não, aquilo que você fez me ajudou aqui, mas agora está ruim aqui. A gente vê que há um hábito mental, da autopiedade, do vitimismo, de estarmos sempre tendo alguma coisa para reclamar e às vezes o nosso assunto não é o que aconteceu no jornal, não é o que você leu naquele diário em papel. Não, o nosso assunto é bula de remédio. Tem gente que tem como jornal ou como livro de cabeceira, bula de medicamento. Não, é que esse negócio aqui faz mal para o fígado, para melhorar o pulmão. Eles são especialistas em ver detalhes naquilo que é uma tragédia e escarafunchar essas coisas. E então parece que tudo que você vai comentar, algum fato, alguma coisa, essa pessoa tem uma tragédia maior para contar para você. Já notou que tem gente que nunca respeita o assunto dos outros, que é sempre ela ser... Começa a falar, eu passei por uma dor tão grande semana passada, eu tive um problema de uma cólica, e a pessoa escuta, sei. Mas eu tive uma outra muito pior. Você nem imagina a outra cólica que eu tive. A pessoa rouba o seu assunto de desgraça e começa ela a contar as desgraças dela. Sempre é pior do que a sua, é sempre mais grave, ela sempre conhece alguém que sofreu mais, e esse assunto fica rodando o poço lamacento, o lodo, e todo mundo querendo ter mais lodo. André Luiz, no capítulo 6, está lá no quartinho dele, está lá se recuperando, ele passou um tempão na região penumbrosa, ficou lá sofrendo muito, passando dificuldades, foi perseguido, pela sua própria culpa. E agora foi recolhido. Já está 1 dia, 2 dias em nosso lar, num quarto confortável, perfumado, arejado, simples, sem luxos, mas muito, muito aconchegante. Está tomando alimentação que revitaliza os seus centros de força. Participou da oração coletiva, viu a beleza da cidade em nosso lar, recebeu a atenção médica que veio esclarecê-lo a respeito de sua postura, recebeu a ajuda de Lísias no capítulo 5 e agora vai receber a visita do ministro Clarencio. Clarencio sai de seus afazeres, ele é um dos ministros que governa a cidade, e vai até o parque hospitalar visitar André Luiz, aquele que ele havia ido resgatar no umbral. Você já imaginou algum ministro ir resgatar você de algum problema? Já pensou nisso? Que honra não seria, não é? Chegar à sua casa, alguém que está sabendo que você está passando mal, e eu sou ministro do governo, vim aqui tirar você dessa situação. Em nosso lar, foi isso que aconteceu com o André Luiz. E agora o ministro vai visitá-lo no quarto. Aí chega para ele, faz aquela série de perguntas, e aí, como está você? Está melhorzinho? Aí chegamos nós, né? Eu estou um pouquinho melhor. Melhorar, a gente nunca melhora de tudo. Já notaram? A gente nunca, é tudo difícil. A gente diz, graças a Deus eu estou bem. Mesmo que não esteja. Graças a Deus aquela dor já diminuiu bastante. Eu estou quase 100. Não, a gente fala, eu estou um pouquinho melhor. Mas como o ministro então se senta e começa a ouvi-lo, ele se sente como que, mimado, como que, o ministro vai me ouvir. Então agora, se prepara, ministro, agora chegou a minha vez. Aí ele começa, né? Olha, eu sei que eu recebi muita ajuda. A gente sempre assim, a gente faz um pouquinho de elogio só no começo, para depois preparar o chicote e chicotear até a morte. Então, toda vez que alguém chega para você, olha, você fez uma coisa tão maravilhosa, muito bom, comece elogiando, você já vai chegar em algum lugar, vai vir uma paulada daqui a pouco.
É assim que nós somos. André Luiz então viu que o ministro estava dando uma de mãe dele, né? Ah, a mamãe veio aqui, começou a passar a mão na minha cabeça, aí amoleceu, aí soltou a franga, aí começou, não, por quê? Eu não conheço ninguém que tenha sofrido mais do que eu. Ai, agora que recuperei-me da região escura, agora eu fico pensando nos meus filhos, na minha esposa, pobrezinha da minha mulher, deve estar sofrendo muito a minha falta, e vai aí desfilando o rosário, o ministro está quieto, ouvindo. Nada melhor para um chorador de pitanga do que ter uma audiência. Já notaram? Quanto mais o cara fica falando e tem mais gente escutando, mais ele se anima a piorar as coisas, dramatiza e chora e faz cena. Ele quer ser o centro da atenção. Mas ele vai levar uma invertida do ministro que deve estar em nossa mente. Você sabia que isso é uma doença mental? Você é um doente mental. Você que só fica falando de problemas, só fica reclamando da vida, só fica piorando as doenças em si e gostando de falar delas, isso é doença mental. É. E não sou eu, André, que está falando, não. É o ministro Clarencio, no capítulo 6. Preste atenção nesse precioso aviso. Porque este hábito nocivo é venenoso para nosso corpo e para nossa alma. E é isso que André Luiz quer realçar neste capítulo 6. Precioso aviso. Pense bem no que você está falando, no assunto que você está usando para dominar aqueles que estão à sua volta com notícias ruins. E pare de ser urubu na própria vida. Pare de ser agourento para você mesmo. O capítulo 6 é riquíssimo, mas preste atenção e viva aquilo que o ministro está alertando para a gente. Semana que vem é o capítulo 7, mas medite bastante neste, que é o presente do alimento para a alma para você hoje. Obrigado, desfrute e multiplique isso. Fale para os seus amigos. Nós nos encontraremos na próxima semana no nosso novo alimento para a alma do livro Nosso Lar. Muita paz. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra começa agora trazendo o livro Nosso Lar, porque a finalidade do programa é analisar a obra de André Luiz, e a primeira delas é Nosso Lar. Temos em cada programa tratado de um capítulo. Os capítulos anteriores você poderá assisti-los, você poderá ver na programação offline, na internet, ou também na TV Alvorada Espírita. Os sites você vai ver passar ao longo da nossa programação aqui no nosso Espírito da Letra. E o desejo que temos é que você consiga perceber riquezas imensas que o livro Nosso Lar nos está apontando. Ai, seu André, eu sonho chegar do lado de lá e os espíritos me recolherem num bercinho de algodão e ali eu ficar adormecido até eu poder acordar sob o olhar generoso de uma Madonna espiritual que me ame. Ai, eu espero, quando chegar do lado de lá, pelas coisas que eu fiz na terra, que eu tenha os melhores cuidados, as melhores palavras, as palavras mais doces. Essas são expectativas muito boas, mas eu acho que é bom a gente mudar um pouquinho a expectativa. Nosso modo de viver na Terra muitas vezes nos faz embobecer, nos faz ficarmos infantiloides. E com a desculpa, seja da educação, seja do zelo, do modo doce de nos conduzirmos, às vezes nós criamos em nós uma barreira para enfrentar a verdade. Nós gostamos de ser coitados, já notaram? Ai, porque se alguém te pergunta se você vai bem, ai, eu estou mal, dói aqui, dói lá. Existem pessoas que fazem disto um modo de se sentirem queridas. E então, quando ela está mal,
todo mundo se ocupa dela, todo mundo telefona, quer saber como está, pergunta pelo seu estado, e ela se sente importante. Então continua sempre má. Seu estado de saúde nunca melhora. E se melhora de uma coisa, piora de outra. Agora, para essas pessoas assim, ficar bem é um problema. Porque elas têm receio de que, não tendo do que reclamar, ninguém mais vai gostar dela, ninguém mais vai telefonar, vai se incomodar com o seu estado. Então, nós vamos ver como que o mundo espiritual trata estas coisas. E olha, é surpreendente você imaginar que pessoas deste padrão de conduta na Terra, que vão continuar a ser assim do lado de lá, que adoram falar de si mesmo. Você já notou que tem pessoas que não adianta você começar uma conversa contando um assunto que ela sempre rouba o assunto para ela, porque o dela é pior, o dela é mais bonito, o dela é mais importante, e você que foi lá para contar uma coisa tem que ficar ouvindo. Então, estas pessoas que têm essas condutas, segurem-se nas cadeiras. Isso não é o André Luiz Ruiz que está falando. É o André Luiz que está contando, o Espírito. Estas pessoas, no plano espiritual, sabe como elas são consideradas? Doentes mentais. Ai, meu Deus, eu queria um bercinho de algodão. Agora vai receber, logo que chegar do lado de lá, a informação de que as pessoas que só falam de si mesmas e para as quais as reclamações são constantes, são doentes mentais, são enfermas mentais. E quem diz isto, você vai ver. Porque no dia seguinte, àquele que nós vimos Lísias conversar com André Luiz, enquanto fazia o curativo nas regiões que foram atingidas pela enfermidade terrena, Lísias vai visitar André agora com Clarencio, o ministro, aquele velhinho que você viu. Olha lá, você vai ver na nossa TV, o velhinho que foi buscar André Luiz lá na região umbralina, na região escura. Ele vai visitar o doente que está sob sua tutela. E aí quer saber, e você está melhorzinho? Ai, por que ele foi perguntar, né? Ai, olha só o que o André Luiz começou a dizer. Ai, não posso negar que eu esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Muitas dores da zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, que posso ligar e encadear os pensamentos, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Pronto, começou a choramingar. Clarencio, o ministro, ouvia atento, e pelo fato de ele não ter se oposto a essas reclamações, André Luiz se sentiu animado. Oba, tenho plateia, agora eu vou continuar a descascar a minha desgraça. Aí ele continua, além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Terminada a tormenta de fora, com os socorros que eu recebi, agora eu volto às tempestades íntimas. Que terá sido da minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu filho mais velho conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa! Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem devotado à família. Ai, que será então a vida? Esse desenrolar sucessivo de misérias e lágrimas? Ai, que desventurado destino, generoso benfeitor. E lá estava André, como nós, não é? Como nós, reclamando, 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 reclamando. Precioso aviso.
É o título do capítulo. Por que será, hein? Porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir agora, que o ministro Clarencio falou para o André Luiz, vai fazer você corar de vergonha, caso você tenha uma conduta parecida com a que ele teve. E olha, não é difícil encontrar gente assim. O ministro ouviu o André, e então, depois que o André deu um fôlegozinho, que ele ia talvez continuar a reclamar, o ministro olha para ele e pergunta. Veja aí no texto o que foi que o ministro perguntou para o André Luiz e acompanhe a leitura que vamos fazer. Veja lá. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E ante meu gesto afirmativo, o ministro continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota, indica, significa enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso, de caminhada difícil, de jornada longa, trabalhosa e de tratamento difícil. Vamos parar por aqui um minutinho para você meditar. Você está vendo que o ministro Clarencio, que é uma das autoridades da cidade Nosso Lar, diz para o seu tutelado, não passa a mão na cabecinha dele e fala, tadinho, nenê, papai está aqui, você vai ser feliz, um dia isso vai passar. Não. Meu filho, você quer realmente sarar? Sim, Senhor. Então, pare de reclamar. Não fale muito de você mesmo, porque isto significa, a lamentação significa doença mental. E uma doença de trato difícil, de longo curso e de tratamento complicado. Isso é para nós, você que adora reclamar da vida, reclamar dos problemas, reclamar do almoço, reclamar da janta, reclamar do trânsito, reclamar de tudo e das pessoas, pare de reclamar, porque isso é doença mental. Você não está no hospício ainda, mas no plano espiritual, isto é atividade enfermada do seu pensamento. E André Luiz leva um choque, porque ele está acostumado, está esperando o colinho da mamãe, não é? O bercinho de algodão. O ministro diz para ele, agora você tem que mudar o seu enfoque, porque isto é doença, o seu pensamento é doença. Vamos ver o que o ministro continua falando para o André. Olha lá. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora. Enxergar sofrimentos, padecimentos onde existe luta edificante. Costuma identificar, fazer isso que você está fazendo, costuma dizer que isto é indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo, a palavra, para dilatar, para ampliar considerações dolorosas no círculo da sua personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por você, oferecendo a você teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes lá na terra. Devemos ter nosso grupamento familiar ou nosso agrupamento familiar como uma sagrada construção. Mas não devemos esquecer que nossas famílias são seções da família universal. Sob a direção divina. Estaremos ao seu lado, diz o Clarencio para André. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos futuros. Mas nós não temos tempo, não dispomos de tempo para voltar àquelas zonas estéreis da lamentação. Além disso, nesta colônia nós temos
o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como uma bênção de realização, considerando que a providência extravasa amor enquanto nós vivemos sobrecarregados de dívidas. Se você desejar permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Olha, imagina um médico falar isso com você na hora que você está na cama no hospital. Você xinga, você vai reclamar para o diretor, você vai achar que ele é grosso. Nós não estamos acostumados a ouvir as coisas que nos incomodam, as verdades que nos doem. Nós gostamos, da aguinha com açúcar. Mas esta aguinha com açúcar, no caso do André Luiz, e no nosso caso de espíritos, quando chegarmos lá, não vai melhorar a nossa condição de espírito enfermo. Então, nós te ajudaremos, nós te daremos apoio, nós planejaremos o futuro, mas nós não temos tempo a perder com choramingas, com lastimações. Aqui, se você quiser ficar nesta casa, diz o Clarencio para ele, você precisa pensar com justeza. Se não, volta para o umbral. Não disse, né? Quem está dizendo sou eu, mas é quase isso. Volta para o umbral, estava bom lá, estava reclamando, então volta para lá. Agora aqui é corrigir-se, aqui é melhorar-se, aqui é cuidar de disciplinar o pensamento e a língua. Já pensou em fazer isto? É muito bom, porque se nós não fizermos isto agora, vamos sofrer muito depois. Por isso é que nós queremos que você observe os conceitos que os espíritos amigos do mundo da verdade têm ao tratarem de coisas sérias, como eles encaram a vida. Não como esta coisinha de jardim da infância, de infantiloides que somos, que não suportamos que alguém nos fale com amor alguma coisa que a gente precise escutar. Não foi grosso o ministro, não. Foi verdadeiro para beneficiar o próprio tutelado. Esse livro Nosso Lar eu pensava que era bom. Esse livro é ruim. Olha só o que ele falou para mim. Não é ruim, não. Está nos acordando. Agora, nós estamos indo para a parte final. Você vai acompanhar conosco mais algumas ponderações que o ministro Clarencio faz ao André Luiz, que nessas alturas já tinha, acho que até se arrependido de ter aberto a boca, não é verdade? Então, veja lá agora, acompanhe aí no vídeo, esta parte final do que o ministro Clarencio fala para o André. André, você não disputava na carne as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Você não gostava, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender os benefícios aos seus entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com as possibilidades de atender, assim, a sua família? Aqui, André, o programa não é diferente. Apenas são diferentes os detalhes. Nos círculos da carne, a convenção, aquelas coisas convenientes, aquilo que todo mundo faz, não é? A convenção e a garantia monetária. O trabalho e o pagamento. O esforço e o recebimento do salário. Os bens materiais e as condutas convenientes dos homens. Aqui, do lado de cá, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Na terra a gente trabalhava para conseguir coisas. Agora aqui nós trabalhamos para adquirir coisas que durem para sempre no espírito. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Olha só, que conceito nobre os espíritos têm a respeito das coisas da vida. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui campo para essa divina realização. Compreendeu a diferença, André? As almas débeis, as almas frágeis, diante do serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço
como um patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena, André, a saudade justa, nem pretende secar a sua fonte de sentimentos sublimes. Importante notar, entretanto, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a sua família terrena, você precisa ter bom ânimo para ser-lhe útil, não para chorar a sua falta, para fazer o que é preciso para ajudá-la, com ânimo, não com depressividade, com tristeza, com abatimento. Então, depois de uma longa pausa, a palavra de Clarencio, diz o André, levantara-me para meditações, para cogitações profundas, para elucubrações sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, o ministro Clarencio, como um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar a lição de maneira serena, tornou a perguntar com um belo sorriso. E então, André, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, como uma criança que deseja aprender, respondi, confortado. Vou bem melhor. Vou bem melhor para melhor compreender a vontade de Deus. Vou bem melhor. Então, querida irmã, querido irmão, que capítulo, não? Que precioso aviso. Não é só para o André, não. Para este André, para todos os Andrés, para todas as pessoas da terra. Aprendermos a agir mais do que a reclamar. Aprendermos a ver coisas boas na família, no trabalho, na rua, sem desejar tornar estas coisas, mas pela interpretação equivocada que damos a elas. Ah, esta fila que não anda. Então, por que não ver? Puxa, eu estou de pé na fila, tenho pernas, estou respirando, posso ficar aqui. Tantos no hospital não poderiam estar. Ah, este trânsito que está consumindo o tempo. Puxa vida, você tem um carro, você está sentado ali, você tem um trabalho. Você pode estar desfrutando da companhia dos seus entes queridos. Ai, vou ter que voltar para casa, que maldita hora que voltar para casa, só confusão. A casa, você a constrói. O lar, você o produz. Faça alguma coisa para ser diferente. Melhore o seu jeito de ser, porque ali está a oportunidade de você transformar-se também. Se você ajuda, você é ajudado. Se você ama, você encontra na disposição dos outros carinho, para que um dia você também se sinta melhor. Então, precioso aviso. A única coisa que você não deve fazer é reclamar, é se queixar, é lamentar, porque isto aumenta o mal. Isto demonstra que nós somos doentes mentais, doentes do pensamento, doentes do afeto. Melhor é a gente dizer: ah, eu estou enfrentando lutas, mas eu estou vencendo a mim mesmo por não desistir delas. Está vendo? Espíritos amigos estão com você. Espíritos amigos estão gostando da sua postura. Espíritos amigos te apoiarão. Esse é o espírito da letra. Isto é o que nós queremos que você possa desfrutar. Precioso aviso. Muitas coisas boas ainda teremos pela frente. Obrigado por sua audiência, por seu carinho. Você pode encontrar este programa em vários horários na TV Mundo Maior. Pode também acessar a TV Alvorada Espírita. Nós temos lá programas diários, 24 horas de programação espírita no ar. E você é o nosso convidado. Muito obrigado e muita paz.